Olá a todos, tudo bom? Aqui quem está falando é Beni, eu sou diretor responsável pela gestora da Oriz. Hoje eu tenho um papo super interessante com um grande amigo e cara super profissional, conhecido do mercado, Ricardo, da Signal Capital. Ricardo, muito bem-vindo. Vamos começar antes com você se apresentando, falando da sua história e a história da Signal, pode ser? Claro. Obrigado, Beni. Obrigado pelo convite. Prazer aqui estar falando com você no podcast da Oriz. Começando aqui contando um pouco da nossa história, tal, da Signum. Acho que ela começou, na verdade, há mais de 10 anos atrás, quando em 2011 eu ajudei a montar o escritório da Hamilton Lane no Brasil. Hamilton Lane, para quem não conhece, é uma gestora de mercados privados americana, que é especializado em 3 estratégias de investimento, né? O primários, secundários e co-investimentos. Eu vou contar um pouquinho dessas 3 um pouco mais para frente. Então, eu entrei ali para montar o escritório deles em 2011, montei toda a operação deles e era responsável pelos investimentos inicialmente no Brasil, e aí, ao longo do tempo, fui ganhando responsabilidade. No final, já era responsável por tudo do México para baixo, era membro do comitê de investimentos global da empresa. A empresa teve uma dinâmica de crescimento fantástico desde que eu entrei em 2011, era uma empresa privada, em 2017 ela abriu capital, e tudo maravilhoso, obviamente, muito bom trabalhar numa grande gestora global de investimentos, você aprende muito, mas em 2020 eles chegaram e falaram: Ricardo, eu acho que o mercado local é muito pequeno ainda, muito incipiente. Eu acho que você tem capacidade de estar aqui fora, nos ajudando de uma maneira mais abrangente. Por que você não fecha o escritório, nosso escritório aí no Brasil, faz um phase-out do business e vem tocar outras coisas aqui nos Estados Unidos ou na Europa, onde você quiser. E eu agradeci muito a oportunidade, mas falei, não, acho que meu país é o Brasil, aqui que eu acho que eu faço a diferença. E pelo preço certo eu compro o business de vocês aqui no Brasil. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 2020 eu comprei 100% da operação da Hamilton Lane no Brasil, ficando com os fundos que a gente já tinha captado e investido aqui nessas 3 estratégias que eu comentei. O time de investimento veio todo comigo. Isso foi junho de 2020, então no meio ali da pandemia a gente fez todo esse processo de transição, que foi super bem recebido pelos nossos investidores, né, que são investidores institucionais locais e pessoas de alto poder aquisitivo, então foi muito satisfatório ter a receptividade desse pessoal. E eu acho que um reflexo do nosso trabalho, da nossa visão de alocação nesse mercado, no final daquele ano, a gente acabou fechando uma parceria que se transformou numa sociedade com o BTG Pactual, que entrou como sócio minoritário aqui da Signal, né? A gente é uma gestora independente, acho que o BTG Pactual ele não tem nenhuma ingerência nas tomadas de decisão de investimento da gestora, mas, obviamente, é um stamp importante para a nossa estratégia e acho que da nossa capacidade de execução. Então, esse é um pouquinho da história e onde é que a Signal está hoje, né? A Signal hoje é uma gestora com um pouco mais de R$1 bilhão em ativos sob gestão, com foco muito grande em ser um provedor de liquidez para esse mercado de alternativos, né? E aí esse provedor de liquidez é o quê? A gente tenta criar soluções de liquidez não só para os investidores que queiram sair de alocações que eles fizeram em safras anteriores no mercado de private equity, como também trabalhar junto aos gestores para construir solução de liquidez para fundos de vintages anteriores. Ou seja, isso é uma maneira mais abrangente de olhar o mercado secundário, tá? Que eu acabei de descrever. Vamos dar uns passos para trás, Ricardo, até para a gente poder explorar, né? Então, hoje você, me corrija se eu estiver errado, você tem alguns fundos que são, na verdade,
que investe diretamente em gestoras de private equity, venture capital, tem um fundo específico para special situations, que aí a gente pode abordar mais tarde, mas special situations são situações especiais diversas, né? Desde crédito a equity, em situações muito específicas, né? Mas eu queria entender um pouco mais, dentro dessas estratégias, o que você faz? Você falou de primária, secundária, não mencionou com investimento, então conta um pouco o que é a diferença da primária, da secundária, do co-investimento, como é que você analisa, como é que você compõe um portfólio em relação a isso? Sim, acho bom ponto, Beni. A gente tem hoje 3 fundos que são os nossos veículos principais, né, que eu digo que é o nosso fundo 1, 2 e 3, 2 captados ainda com a bandeira Hamilton Lane, e o terceiro foi um fundo que foi captado já como Signal Capital, mas que seguem esse mesmo mix, né, primários, secundários e co-investimentos. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso fundo 3, que é um fundo onde 15% ele é para alocação em mercados privados, em primários. Que é o quê? O gestor, quando lança um fundo e vai te mostrar o que ele quer fazer, né? Ele te mostra aquele pitch bonito e aí você vai analisar qual o track record daquele gestor, qual é o time, quais são os setores que ele quer investir. Você vê o regulamento, vê o alinhamento das pessoas dentro do time e a capacidade deles de execução naqueles tipos de investimento. Esse é o mercado primário. Você compromete ou não capital. Esse gestor no primário ele vai te chamar esse compromisso ao longo de 4, 5 anos, né, que é o período de investimento dele, para depois, a partir do 5º ano, é o período de desinvestimento, ele começa a sair desses investimentos e te retornar o capital. Então, o ciclo de primário é um ciclo onde você tem um período onde o gestor vai investir, que são os 4, 5 anos do período de investimento, e depois de desinvestir. Quais são as características do mercado primário? Você, no final, você tá comprometendo capital e uma proposta de investimento, porque você, digamos, você sabe até quais setores que aquele gestor quer abordar, mas você não sabe quais empresas exatamente, né? Chama de blind pool. É um blind, você tem ali investimento às cegas, né? Você está confiando na capacidade dele investir. E na sua capacidade de analisar o histórico daquele gestor e a capacidade dele de replicar esse sucesso nesse fundo novo, tá? E aí você tem o que é bem característico da classe de ativo, que é aquela curva J, né? Que é aquele período onde você vai ver a sua cota caindo ali durante 3, 4, 5 anos, que é um período onde você ainda tem uma conjunção de fatores. Primeiro, você vai ter comprometido 100 unidades monetárias naquele fundo, ele vai te chamar ali 25 por ano, né? Ao final do 4º ano ele chamou os teus 100, só que no início você ainda tem um peso dos FIIs que você está pagando de taxa de gestão, as empresas ainda não estão numa fase já de voo de cruzeiro, tem um peso maior, então você tem aquela cota que vai cair, e é uma coisa que, embora seja característica do mercado, ninguém gosta de ver a tua cota caindo por tanto tempo. Não, incomoda, mas é uma né? Ninguém gosta de ver incomoda. perder dinheiro, né? E aí o que a Hamilton Lane faz e que a gente também faz aqui para ajudar a mitigar isso? A gente usa o mercado secundário para mitigar essa curva J, para fazer ela ou ser o mais curta possível ou a mais rasa Mas possível. O que é esse mercado secundário, né? Assim, acho que e onde você busca ele, né? Então, perfeito. Então, como é que é o mercado secundário? Por exemplo, você alocou capital há 5 anos atrás no fundo do Blackstone, por exemplo. Você alocou lá 100 unidades no fundo do Blackstone, você já teve essas 100 unidades chamadas, ele está com uma valorização, o fundo está performando bem, hoje esses 100 estão valendo 150, mas você quer pegar esse seu dinheiro hoje, no final do 6º ano, por exemplo, você quer pegar ele para poder investir no seu negócio, ou para comprar uma casa, ou para comprar um barco, para simplesmente fazer uma outra alocação que você acha que vai poder te dar um retorno ainda maior e mais rápido do que um fundo de private equity, tá? Aí você vai buscar players que no mercado secundário podem te dar essa liquidez, tá? E aí, obviamente, que isso tem que estar muito casado com a educação, porque você pode não ter nem noção que você pode vender essa posição. Então, com a evolução do mercado, essa educação começou a ser mais disseminada
e as pessoas começam a ter noção que elas podem buscar alguma liquidez. E aí, qual que é o meu papel como comprador? Eu vou virar para você e falar, bem, olha aqui, você investiu aqui, o gestor é bom, os investimentos estão performando bem, o gestor está falando aqui que esses seus ativos valem 150, mas você sabe que você ia ter que ficar aqui por mais 4, 5 anos nesse ativo aqui, então eu te compro isso aqui agora, mas eu não te pago 150, eu vou te pagar 120. Entendi. Ou É claro. 130. Então, Você vai fazer. é comprar as posições de quem já está no private equity há um tempo e gostaria de gerar liquidez. Obviamente, tudo tem seu preço, em muitos casos, desconto, mas eu acho que tem algumas situações que vocês pagam até prêmio, né? Sim, existem situações ou que você pode pagar um prêmio do valor da cota, mas que você acredita ainda que tem um desconto ao valor intrínseco daquele ativo. Ou então, se é um gestor que você sabe que é praticamente impossível você conseguir uma alocação no mercado primário, quando ele for captando que é um gestor já oversubscribed, e aí um exemplo bom disso são alguns fundos de venture capital que são sempre oversubscribed, porque são gestores excelentes, que aí no mercado secundário você vai comprar essas cotas de quem quer sair ou a par ou algumas vezes até com prêmio. Tá? E aí, qual que é o papel dessa estratégia no seu fundo, de entrar no Então, secundário? qual que isso agrega para você? Primeiro que você sabe o que você está comprando. Você não tem aquele blind pool risk que a gente tem no mercado primário. Então, você sabe exatamente quais são os ativos que estão ali dentro. Você consegue fazer uma diligência e uma avaliação de cada ativo de maneira individual. Então, obviamente, você só vai comprar aquilo que você quer ou você vai botar um desconto maior naquilo que você gostar menos e não quiser, não tiver tão confortável com aquele ativo. Então, você consegue precificar os ativos de forma muito mais precisa. E a outra coisa é que você está comprando fundos que já estão mais próximos do momento de desinvestimento, ou seja, mais próximos de você começar a receber as distribuições de volta. Tá? E, obviamente, você está comprando uma coisa que vale 150 por 120. Então, quando você agrega isso na sua carteira, ele te dá, ele agrega ao seu portfólio algumas características. Primeiro, ele ajuda a te mitigar a curva J, porque você tem ali no primário uma coisa que vai demorar 5 anos para estar madura e começar a ter uma performance positiva. Você vai botar, né, junto nessa cesta uma coisa que já está toda investida e já está começando a performar bem. Quando você compra isso ainda com desconto, você bota na sua carteira uma coisa que vale 150 a 120. Então, você também tem uma mitigação e uma apreciação dessa cota por conta disso. E a terceira característica dele, você acaba encurtando o duration do teu fundo, porque você está comprando uma coisa que já está no quinto, sexto ano, ao invés de estar comprando uma coisa que está incipiente ali no início. Tá? E o co-investimento? E o co-investimento também ele serve para você, de uma maneira mais tática e oportunística, agregar ao seu fundo, ao seu portfólio, setores que, por algum motivo, você tem uma vontade de estar com uma exposição maior do que aquele primário e secundário te deu. Tá? Mas ele também te agrega, às vezes, um duration mais curto. Você sabe também exatamente o que você está comprando. Sim, facilita. E aí, como é que você está vendo esse mercado hoje? Então, primária, secundária, com investimento aqui no Brasil? Como é que você está vendo o estado, né, do mercado de private equity, venture capital e outros fundos ilíquidos? Não, eu acho que você tem um cenário onde você tem gestores altamente capacitados. Eu acho que a qualidade dos gestores locais evoluiu exponencialmente nos últimos 10 anos, tá? Não só a capacidade de originação, de estruturação, mas acho que a parte de governança também desses gestores melhorou muito. Então, você realmente tem casas que adotam as melhores práticas globais quando estão investindo, que é muito bom para o investidor, principalmente, tem um ambiente melhor. Só que, ao mesmo tempo, você tem um ambiente muito difícil para a captação desses gestores. Então, por quê? Você tem um cenário, não preciso ficar repetindo aqui para vocês, mas com a taxa de juros onde ela está ali de 13,75, é uma concorrência desleal quase com o CDI, né? Você tem um ativo que você tem liquidez diária, risco percebido zero
e você dobra o seu capital com um pouco mais de 4 anos, quando você vai fazer uma tese onde você está pedindo para o cara uma iliquidez de 6, 7, 8 anos, e ele ter a esperança que no final você vai devolver ele mais de 2 vezes o capital investido, que é o caso do Private Equity, não é uma proposição de valor tão simples para você passar para o investidor. Eu acho que ela é fundamental. Eu acho que o gestor tem que ter a alocação dele em alternativos, tá? Mas, assim, você tem um cenário hoje muito complicado para o gestor local captar, porque as fundações não estão investindo, ou estão investindo com muito menos do que no passado. Os investidores internacionais também, que historicamente tinham algum nível de investimento no Brasil, também não estão investindo. E aí as pessoas físicas estão com um investimento bem menor nessa classe de ativos que elas estavam há 2, 3 anos atrás por conta da taxa de juros. Tá? A minha visão é que, obviamente, isso não é sustentável, que eu acho que essa alocação tende a melhorar a alocação em alternativos. Por quê? Eu acho que cada vez mais é consenso que essa taxa de juros não vai ficar nesse patamar por muito tempo, que ele vai cair, e que ele caindo, quando ele começar a cair de uma maneira sustentável, pensada e estruturada, os investidores começam a ver os benefícios que eles têm de estarem com exposição em alternativos em private equity. Então, assim, um pouco isso. Então, assim, primário, tá? Então, primário está um cenário onde você tem bons gestores, mas um cenário de captação muito difícil. Com investimento, é um momento espetacular para com investimento. Por quê? Como eu falei, os gestores no primário estão tendo dificuldade para captar, quando estão captando, também não estão captando o valor total que eles gostariam de captar para os fundos dele. Qual que é o resultado disso? Sobra mais espaço para eles oferecerem de co-investimento nas transações que eles querem fazer. Porque, digamos ali, eles queriam captar 100 milhões para fazer 5 deals ali de 20 milhões, captaram 50, logo sobrou 50 para eles oferecerem de co-investimento para investidores que podem investir. Então, a gente tem visto o nosso deal flow aqui crescer exponencialmente. Tá? Obviamente que tem que limpar o joio do trigo aqui e fazer a diligência perfeita. Mas, assim, isso é que a gente é pago para fazer, selecionar as melhores oportunidades. E aí, quando você vai para o mercado secundário, você vê também muitos investidores que no segmento que a gente gosta de se concentrar, de pessoas físicas que acabaram ou fazendo uma alocação no passado um pouco maior do que esperavam, ou fizeram uma alocação porque contavam que iam ter um fluxo de dinheiro vindo ou de dividendo das suas empresas, que são empreendedores, ou de outras fontes que não aconteceram, e hoje o cara está tendo alguma necessidade de liquidez. Então, o secundário que a gente gosta é aquele onde o vendedor precisa de liquidez, não que o ativo é ruim. Tá? Sim, é sempre por trás da motivação da venda, né? Por que caiu para mim, né? A gente prefere o distressed seller do que o distressed asset. Tá? Obviamente que todo mundo prefere isso, mas assim, esse é o que a gente... É o que vocês tentam separar, né? Exatamente. Então, assim, isso que a gente gosta de fazer, e aí, obviamente, também, porque você tem um cenário de captação mais difícil e um cenário até de saída dos investimentos dos gestores dos fundos passados dele também mais complicado, os gestores hoje também procuram a gente para tentar criar solução de liquidez para eles poderem distribuir algum dinheiro para os investidores deles. Por exemplo, explica um pouquinho mais isso, que eu acho que para o nosso público isso é um pouco mais obscuro. Não, mas, por exemplo, é um fundo que captou em 2012, 2013, 2014, ou seja, vamos falar 2014, então um fundo aí está no 9º ano dele, está chegando ao final da vida do fundo, ao 10º ano, e ele ainda tem 4 investimentos na carteira. E, ao mesmo tempo, esse gestor quer captar um novo fundo. Tá? Então, uma maneira dele captar esse novo fundo é ele ter os cotistas atuais deles investindo no novo fundo dele. Mas, para isso, seria
Você tem seria que devolver dinheiro, excelente, né? seria excelente se devolvesse dinheiro. Então, o gestor, às vezes, procura a Signal para a Signal tentar estruturar alguma solução onde eu possa prover liquidez para os ativos do fundo anterior dele, ele distribui para os cotistas e os cotistas tomarem a decisão se querem investir no fundo novo dele ou não. Então, é uma ferramenta super utilizada lá fora de captação dos gestores também em cenários como que a gente está vivendo hoje. Tá. E olhando um pouco agora para frente, né, Ricardo? Assim, o mercado aqui no Brasil de private equity, venture capital também, não é um mercado gigantesco, é um mercado relativamente pequeno. Como é que você está vendo a evolução desse mercado aqui? O que você acha que vão ser as próximas tendências? O que você acha que vai surgir de novo? Ou, enfim, conta um pouco aí do que você está vendo. Eu acho que o mercado, sim, ele ainda é muito incipiente, eu acho que muito por conta da falta da constância no passivo, né, do passivo que entende a importância de você estar sempre investindo na classe de ativos. Eu vejo esse cenário de fundos de growth, private equity, de uma maneira se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que eu vejo uma série de movimentos de novas gestoras para serem criadas, tá? Por que elas ainda não estão sendo criadas? Pelo cuja oportunidade que existe hoje, né, de um novo gestor conseguir captar. Mas quando você tiver uma taxa de juros aí um pouco mais baixa e um mercado mais disseminado, com mais investidores, eu acho que você vai ver uma proliferação, como você viu no passado nos próprios hedge funds, nos long onlys e essas gestoras aparecendo. Porque se você for ver, o universo que esse gestor pode buscar oportunidade é muito maior do que o mercado de empresas listadas, né? Então, deveríamos ter hoje muito mais gestores. Né? E com menos Exatamente. Muito bem, você deveria ter muito mais gestora perseguindo esse segmento no Brasil. Não tem, porque é difícil captar. Então, e venture capital, eu acho que também acho que você passou por alguns momentos, tanto por pressões externas como internas, de estresse nesse mercado de tecnologia, que eu acho que foi muito bom para os bons gestores. Acho que ajudou muito a separar aquele cara que era um aventureiro daquele cara que realmente está querendo construir uma coisa séria. Eu acho que você vai ter também muitos gestores novos que vão aparecer nesse mercado de venture capital, fazendo coisas diferentes, e que vão se beneficiar de ter limpado um pouco esse ecossistema aqui no Brasil, que estava muito poluído. E aí esse mundo de special sit, eu acho que você tem um fundo, né, só voltado Sim. para special sit, e vem surgindo muitas gestoras que falam, que fazem special sits. Como é que você está vendo isso? Exatamente. Assim, o nosso fundo é um fundo de special opportunities, né? Tipo, porque a gente quer ser muito oportunístico na alocação de capital. Tá, e aí, qual foi a ideia desse fundo? É um fundo que ele vai investir, que investe 50% em primários, ou seja, a ideia é que a gente tenha uma boa diversificação boa diversificação em primários, que vão ter vários cases por baixo deles, então você vai ser uma diversificação relevante em números de investidas, tá? E 50% a gente quer ser oportunístico e co-investir com esses gestores ou ter alguma transação de secundário em fundos de special sits também. É basicamente o que você faz já nos seus outros Exatamente. fundos, só que voltado para o special sit. Mas E aí como é que está esse movimento? E aí esse movimento é um pouco para organizar essa alocação, que a gente acha que é uma caixinha super importante para o investidor ter na alocação do portfólio dele como um todo. E aí, como você falou, estava aparecendo uma gestora de special opportunities, special seeds por semana, né? Todo dia você abre o jornal, tem uma nova aparecendo. A gente falou, cara, vamos organizar isso aqui para a gente poder investir o capital dos investidores de uma maneira eficiente, diligente, e que a gente consiga agregar valor para ele, continuar tendo essa exposição a essa classe de ativos. E aí é um pouco isso que a gente vem fazendo. E quais são as características que a gente viu que são interessantes que a gente busca, né? Primeiro,
a gente é uma classe de ativos que você tenta buscar ativos descorrelacionados com o mercado como um todo. Tá? Essa é a primeira característica. Então, assim, descorrelacionado do macro. Um exemplo que eu gosto de dar é investimento em royalties musicais. Tá? Poxa, a economia vai bem, a economia vai mal, você vai continuar escutando música. Né? Assim, a economia vai mal, você vai escutar música para ficar menos desanimado, e a economia vai bem, você vai para escutar música para se animar mais ainda. Então, assim, é um investimento descorrelacionado com o mercado e que, poxa, tende a performar bem, independente do que está acontecendo no mundo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Então, investimentos descorrelacionados. O que é outra característica que a gente busca com esse fundo? Um duration mais curto. Então, devolver o capital de uma maneira mais rápida e mais recorrente para o investidor. E aí o investidor toma a decisão como ele quer reinvestir o capital dele. Tá? Então, assim, a gente fez um fundo que não são os 10 anos, estamos pensando ali em devolver o capital em 5 anos. A gente busca investimentos que você tenha uma recorrência maior do capital, porque eu posso investir tanto no equity, mas eu também posso investir em dívida, em coisas mais estruturadas, onde você tem uma previsibilidade e visibilidade de como esse dinheiro vai retornar para você ao longo do tempo. Então, fazer um bom mix dessas operações. Isso é muito oportunístico, né? Porque você tem um cenário onde as empresas vêm de um nível de estresse financeiro muito complicado. Então, você ter um capital mais ágil, mais flexível, que você pode dar desde um bridge loan para aquela empresa, você pode também dar um capital onde você tem que a gente já viu casos, onde a empresa precisa de capital para crescer mais rápido, porque ela está vendo a oportunidade de comprar um concorrente que está rateando. Então, você ter esse pool de capital, a gente viu muito valor nisso, não só para a gente como gestora, mas também para os nossos investidores de terem exposição. Não sei se... Não, tá bastante claro. Ricardo, últimas mensagens, assim, alguma coisa que a gente não tenha mencionado que vale mencionar? Não, eu acho só que é super importante o investidor ter a cabeça da importância dele ter uma exposição em alternativos, tá? E pensar um pouco que às vezes esse duration mais longo do que o brasileiro está acostumado pode ser uma grande vantagem para ele compound o dinheiro dele quando você está pensando em horizontes mais longos, né? Deixa os juros compostos trabalharem um pouco para você compound o seu dinheiro. E outra coisa que eu falo que as pessoas, às vezes, elas sabem, mas elas não pensam. A taxa de juros hoje a 14, você fazer um compromisso num fundo de private equity, você não precisa tirar o teu dinheiro do CDI a 14. Mas você está comprando uma opcionalidade para quando essa taxa de juros estiver a 5, 4, você está tendo retornos de 20, 25. Entendeu? Porque você vai... São momentos diferentes do ciclo, né? Sim, exatamente. Você vai fazer o compromisso hoje com a taxa 14, mas você só vai acabar de deploy o teu compromisso ao longo de 3, 4, 5 anos, quando essa taxa provavelmente vai estar ali a 7, 5. Esperamos. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, é uma opcionalidade, né? No final das contas, se a taxa estiver alta, você vai ter sempre essa oportunidade. Se cair, você vai ter um ativo que vai estar rendendo, teoricamente, melhor do que isso, né? Então, é o poder da diversificação em classes de ativos que é fundamental para qualquer investidor, inclusive aqui no Brasil. Bom, Ricardo, quero te agradecer enormemente a sua presença, a conversa, e agradecer a quem estiver ouvindo ou quem ouviu a gente aqui no nosso papo, a atenção e até o próximo bate-papo com o gestor. Um abraço. Super obrigado, Beni. Abraço, tchau, tchau.